quando eu vim para Canaã. Jaime de Amorim Campos foi criado em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. Do Jaime pequeno, eu me lembro ele jogando bola, adorava bola, ficava o dia todo na rua. O Jaime jogava bem, o Jaime, apelido dele lá era Tostão, inclusive, né? Porque ele tinha qualidade, apesar da aparência um pouquinho, na época parecida um pouquinho com o Tostão, mas é porque ele tinha qualidade, né? O Jaime jogava bem. A gente jogou muito pouco junto, a gente jogava em times, inclusive, na época em Guadalupe, diferentes. Era muito difícil a nossa vida, né? A gente teve momentos, claro, de muita alegria juntos e a gente pôde reunir a família toda. E eu levava ele para o jardim, ele estudava na Betel, e a Betel também ajudava em cesta básica lá em casa, né? Nessa época a gente não conhecia Jesus. E eu me lembro também que o Jaime ele era muito, ele amava muito meu pai. Ele amava muito papai pelo jeito dele. Papai sentava para ler jornal, papai era aquele homem que gostava de ler muito jornal. E o Jaime fazia igualzinho papai. Lá em casa, nós éramos, quer dizer, muito pobre, muito deficiente nas coisas, né? E papai era aquele homem que ele era muito severo. Ele era muito severo com os filhos, era severo com os filhos, mas não para fora. Ele brigava com a minha mãe e tudo, mas o Jaime, ele gostava tanto do papai que ele pegava aquele lado bom. O ruim, eu acho que ele não ligava. Na adolescência, Jaime experimenta bebidas alcoólicas, o que muda radicalmente o futuro dele. Bem, a história de quem deu a volta por cima, né? Que conheci o alcoolismo cedo. Em 1972 eu comecei a beber, festinha americana. O que é festa americana? As moças levam os salgados, os rapazes a bebida. Só que eu era pré-adolescente. Então nós queríamos imitar os adolescentes. E fazíamos uma festa quase idêntica, quase parecida, né? E o que acontecia é que levávamos salgadinhos e cachaça e Coca-Cola. Foi o primeiro, ainda lembro o dia, 30 de setembro de 1972, foi a primeira embriaguez, o primeiro porre. Aí dali ia bebendo no final de semana, um dia ou outro, mas gostando. Aí daquilo ali começou a virar uma rotina de final de semana, de vez em quando na semana bebendo também, e comecei até que o auge mesmo foi quando meu pai faleceu em 75, aí eu me entreguei mesmo. Aí entrei numa livraria, nessa livraria em 75, eu fui trabalhar como auxiliar de loja. O que é auxiliar de loja? Embrulhar livros, pequenas limpezas, mas eu comecei o horário de intervalo, a fazer remarcação de preços, a limpar os livros, e eu fui então pegando todos os livros, memorizando a livraria. E logo eu me tornei responsável do estoque. O gerente precisava de uma pessoa, a dona que eram várias filiais, eu preciso de uma pessoa que conheça, o Jaime daqui a pouco tempo já conhece bem. E eu fui ser responsável do estoque. Logo depois eu voltei para um bairro chamado Copacabana, no Rio, que o pessoal conhece bem, e fui ser subgerente de uma livraria com 18 anos. Então começou a ser responsável muito cedo? Não, eu já trabalhava desde cedo, mesmo no álcool. Eu trabalhava, em 74 eu fiz um curso na aeronáutica, 1 ano, mas bebendo, e lá dentro eu tinha amigos que bebiam, eu bebia contigo. Em 74 eu estudei 1 ano na aeronáutica, quer dizer, mesmo antes de começar a bebida, eu sempre trabalhei, gostei de trabalhar em feira, sabe aquelas pirâmides de laranja? Aquilo ali eu aprendi com menos de 10 anos. Eu sei fazer aquela pirâmide de laranja. Vendia bem, falava lá, olha o limão aí, eu comecei foi com limão, casca fina e caldo grosso. Isso com 6 anos, 7 anos de idade. Em 78 eu sofri acidente, em 79 era degradação total mesmo. 80 eu entrei nessa empresa, comecei a me erguer, mas continuei bebendo. 81 foi demais, 82 é quando eu comecei a ler os livros e tudo, quer dizer, a conversão, trabalhando, mas não tinha conversão. A conversão foi em 83. Ele ia trabalhar bêbado, mas o pessoal parece que gostava muito dele e segurava, né? Perdeu vários empregos. Em 74 eu fiz um curso na aeronáutica 1 ano, aí eu me aprofundei um pouco mais no álcool. E quando meu pai morreu em 75, aí eu mergulhei de cabeça. Porque todos os dias eu tinha que beber, aí não tinha mais horário, eu dormia um horário, acordava o outro.
Passado algum tempo, Dona Teresa recebe o recado dos espíritos de que mais um membro da família estaria prestes a morrer. Depois que ele falou, aí que eu procurei uma mulher que jogava búzio. Jogou o búzio e disse, olha, você vai perder uma pessoa da família, e não vai demorar muito. Mas para você, aí ela tornou a jogar e disse, para não ter nada, vou fazer o seguinte, tá aqui, você tem que fazer essa obrigação. Eu faço essa obrigação para você, é uma mesa. Você tem que dar uma mesa. Custa 157 cruzeiros. Aí eu disse, mas eu não tenho, perdi marido há pouco tempo, estou numa situação, filho bêbado, o outro também desviado, não tinha condições mesmo. Trabalhava muito. Trabalhava, lavava roupa, fazia tudo para sustentar, né? Aí eu estava em casa, me deu um negócio de bom. Ninguém sabia. Me aprontei e fui. Fui procurar essa amiga, que é a Alda, lá na Abolição. Aí fui andando, você sabe que de Guadalupe a Abolição foi chão pra caramba. Toda suja, os pés pretinhos. Aí encontrei com essa amiga. Aí eu disse, poxa, Alda, tô chateada, já perdi o Jaime, já perdi a Rose. Aí ela disse para mim assim, não fica triste não, eu não posso, eu não tenho dinheiro para te dar, mesmo eu não vou dar, porque ela era budista. Tem ali, ó, uma funerária. Era uma funerária, agora é lá uns pastores que rezam, ela nem falou hora. Tem uns pastores lá que rezam, que dá óleo, que dá azeite, vai lá que tu vai se dar bem. Aí, na época, era um missionário, ainda era novinho, né? Aí conversei com ele, com outros pastores e tudo, me atenderam muito bem, chorando, eu falei, ó, vou perder meu filho. Aí, seu filho bebe? Eu digo, ele não bebe, ele come com farinha. Aí comecei a fazer as campanhas, né? Fui fazendo, botava azeite, fazia... Ele ficava desconfiado, né? Ele ficava, o que tá botando aí? Aí eu já botava no feijão, sal, tudo direitinho. Eu notava, às vezes, a comida que eu gostava, por exemplo, eu sempre gostei de uma salada que ela fazia de chicória, com tomate e cebola. Eu disse, não quero hoje. A roupa que eu gostava, ela ungia, eu disse, eu não quero. Eu não sabia que era aquilo, que era a unção que ela estava colocando. Aí eu não ia. Eu ia, comecei a desconfiar que ela estava indo, que um dia eu vi um envelope de dízimo, eu briguei. O que é? Está sendo enganada aí? Aquela discussão toda. Só está indo para esses lugares, não vá não, que isso aí não resolve nada. Isso aí não vai adiantar nada. Uma vez foi dia das mães, eu fiz um almoço, fui lá embaixo, chamei ele, disse, sai daí, demônio, sai da minha vida. Senão eu te jogo lá embaixo. Ainda me agarrou pela blusa. Falei, que isso, meu filho? Eu sou tua mãe. Sai daí, sai da minha vida, demônio. Aí eu fui embora chorando, não quis nada que fizesse, mas guardei o pratinho dele. Guardei o pratinho dele, com azeite, com tudo. Aí uma noite ele deitou, ele quando notou, ele pegou, deu um soco, quebrou cama, quebrou tudo. Eu tinha o irmão dele, queria matar ele. O irmão dele pegou o soquete, deu soquetada nele, Jorge. O Zé quebrou o espelho com um murro, ele que quebrou. Ele quebrou o espelho, o Zé pegou o carro, queria matar ele. Tava tudo endemoniado. A minha mãe foi num terreiro de feitiçaria, meu pai morreu em 75, dia 13 de junho de 75. 27 de setembro de 75 morreu uma irmã. Meu pai morreu de acidente, minha irmã morreu de acidente. E nesse terreiro falaram, olha, você vai perder o terceiro embriagado na Avenida Brasil. Tem que fazer um trabalho mais forte do que o que fizeram contra a família. Aí o que ela fez? Ela queria esse dinheiro, ninguém emprestava. Ela encontrou essa senhora Alda, e a Alda na época era até budista, depois ela se converteu ao evangelho. E ela disse assim, Teresa, eu não tenho esse dinheiro, mas ali na Avenida Suburbana, onde era uma funerária, tem ali uma igrejinha, que eles dizem que de Mancho Macumba, se é verdade eu não sei. Eu não sou dessa religião, e ela era o missionário Erguer no ano de 77, final de 77. Não era nem Igreja da Graça? Não, né? E ela começou a fazer a campanha como missionário, e se você me perguntar, eu não sei se eu fui de onde ou se me jogaram lá dentro, só sei que eu fui lá. Era uma terça-feira de novembro, e eu entrei na igreja. E quando o pastor, não era nem pastor, era o obreiro, era uma reunião com pouquinhas pessoas terça-feira, quando ele orou, eu manifestei. Uma coisa, eu fiquei fora, ouvi aquela voz muito longe, aí ele orou. Aí na quarta-feira eu tinha feito eletro, uma opção de exames, eu fui para o resultado, estava tudo negativo. Na quinta eu voltei na igreja, caí de novo. Na sexta eu caí de novo, mas eu falei, eu vou ficar firme. Aí eles convidaram para ir
No domingo na igreja eu fui, já entrei na mocidade da igreja, aí me dediquei mesmo, me entreguei com tudo. O pastor demorava a batizar, eu demorei a batizar, mas não por minha causa que o pastor demorava mesmo, mas logo eu estava dirigindo a mocidade da igreja. E a libertação veio imediata também? Veio aquilo, a luta que você tinha com você, né? Mas aquele propósito, né? Eu sou de Jesus. E aquele primeiro amor que é muito bonito, mas você chega a ser até meio fanático no começo, você quer agradar a Deus. Aí moça não usava calça comprida para mim, né? Aquele negócio todo, mas aqui dentro da igreja tinha pessoas, vamos dizer assim, infiltradas que traziam isso. Depois eu fui olhando e o ministério foi mudando. Em 84, para ter uma ideia, eu já fui para a Bahia para ser um obreiro lá. No final de 84 eu já estava dirigindo a primeira igreja, que era início, eu dirigi Franca em 84, voltei aí para o Rio de Janeiro, dirigi em 85 Pilares, depois dirigi, e uma coisa que mudou muito foi quando o missionário me chamou para andar com ele nas campanhas. Ele botou um pastor lá em Pilares, o Francisco Cunha, deixa ele ficar um dia, você anda comigo, Amorim, é Jaime, Amorim vem em São Paulo, me chama de Amorim. Aí comecei a andar e comecei a ver realmente, e Deus foi mudando. E o pessoal entregou folhetos. E quando viraram os irmãos dessa igreja viraram as costas, todo mundo jogou o folheto para o alto. Eu fui catei todos eles. Eu orando, fazendo tudo, ele só se libertou quando ele foi. Foi quando eu dei o livro para ele. Aí ele saiu e falou assim, mãe, vou sair. De Jaime, vai aonde? Eu vou dar uma saída. Ele não me falou nada. Foi quando eu dei o livro a ele, curai os enfermos e expulsar o demônio. Aí foi que ele foi indo, mas ainda continuava, né? E hoje, até hoje, eu não sei como eu cheguei na igreja de Madureira. Só sei quando o pastor, era até um obreiro, nem foi o pastor da igreja, começou a orar, eu fui pro chão. Isso foi numa terça, na quarta eu estava fazendo uns exames, eu fiz um check-up, deu tudo negativo, minha saúde estava 100%. E aí eu fui e participei da reunião na quinta, na sexta foi a última vez que eu caí. Eu tomei uma decisão, eu vou ficar firme mesmo com Jesus. Aí eu tomei uma decisão de entrar para a mocidade da igreja. De mocidade. A Mirtz, que é a pastora nossa, ela foi e queria dar um tempo de mocidade e botar outra pessoa. Ela me escolheu, a pessoa ficou assim, mas ele é novo ainda, mas ela via dedicação. Eu também entrei com tudo, eu me envolvi com Cristo. Muito dedicado, né? Aí nós tínhamos um seminário em 84 na igreja, eu estava nesse seminário. Tudo tinha da igreja, eu queria pegar e crescer mesmo. E veio muito importante quando, esse que eu falei em 86, que eu fiquei com um missionário andando com ele, e eu comecei a notar, então, ver o missionário, a dedicação dele e tudo. Aquilo foi muito importante. Eu fui para Madureira, eu fiquei bem mais próximo ainda. E aí eu fiquei só fiquei 1 ano e 2 meses em Madureira, 1 ano e 1 mês. Entrei em dezembro, saí em janeiro, final de janeiro de 88. E ele disse, Jaime, eu vou te botar lá em São Paulo, fica 1 mês lá, vem passar 1 mês, estou 26 anos. Aí ele veio e falou para mim, mãe, agora eu vou passar a frequentar a igreja. Quer dizer, acordo, quando chega de manhã eu sempre coloco aquele negocinho do avião e tal no ouvido, porque meu sono é muito leve. E eu chegava em casa, às vezes tarde da noite, quantas vezes eu peguei o Jaime orando, né? E o Jaime nunca conseguiu orar, eu não sei se já melhorou assim, né, nisso, ele consegue orar no pensamento dele, ele sempre tinha que balbuciar alguma coisa, né? Então ele ficava... E eu falava, ó, eu quero dormir, cara. Chegava cansado pra caramba, eu falei, pô, tu fica aí o tempo todo cochichando aí, falando um montão de coisa aí. E mal sabia eu que ele estava orando pela minha vida, né, pela minha família. E eu louvo a Deus realmente pela vida dele, porque se eu sou o que eu sou hoje, tudo começou com meu irmão. A gente não poderia imaginar, né, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, o que quem era uma desgraça para a família se transformou hoje num grande exemplo. Foi demais, né? Eu fui batizada por ele, né? Uma mãe ser batizada por filho que era alcoólatra, é muita emoção, né? Te encontrar foi tão bom, eu não tinha pai. Eu tenho um carinho muito grande com o missionário, não só como pastor, eu vejo ele como muito pai que eu perdi cedo. Então o missionário me ajudou assim a ser um homem, sabe? O missionário sempre me deu, eu trabalho do lado dele, eu vejo a dedicação dele, o amor. Puxa, um homem que poderia todo final de semana ir para um hotel, ele dorme, você sabe onde ele dorme. Dorme aqui, ó, o quarto dele é o tamanho disso aqui, ele fica. Então, eu aprendi uma coisa com o missionário, renúncia.
E ele renuncia a tudo. Eu vejo o lado dessa simplicidade. O pessoal fica olhando assim, que vai parar um carro importado para pegar o missionário. Não, ele pega uma doblô aqui. Pouco tempo nós chamávamos uma bestinha, era aquela taunezinha. E o pessoal diz, mas ele é um missionário? Ele vai no dentista ali, ele vai... O pessoal diz, mas não tem segurança do lado dele? Não. Então eu aprendi com isso, como missionário. A renúncia dele me ajudou bastante. E os pensamentos de Deus eram verdadeiros pensamentos de paz. O chamou, fez do Senhor um homem de Deus, e aqui hoje estamos para dizer muito obrigado pela sua fidelidade à chamada que Deus lhe deu. Eu que sempre quero ser uma bênção para os meus filhos, para a minha família, para a igreja e para a sociedade. Então eu aprendi uma coisa com o missionário R.R. Soares, ser. Encontrar, me mostrou, olha aí, ó, nova direção do seu amor, fez mudar tudo em mim, o meu coração se transformou, é tão bom que eu não posso explicar do prazer de sentir seu amor me envolver. Quando estou ao pé da cruz, eu só sei de uma coisa que vou lhe dizer. Simplesmente eu não posso e nem sei viver sem o Senhor Jesus. Quero ouvir você agora. Não posso. Não posso ficar. Eu quero que amo só o Senhor Jesus. Não posso, nem quero. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor. Amém. Bem-vindos. Podem sentar, por favor.